em desespero. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta, vamos aprender com Jesus. O nosso texto é Lucas capítulo 5, versículos 37, 38 e 39. Nós vamos aprender a respeito de vinho. Mas tem esta possibilidade de aprender usando o vinho como figura. O vinho é muito apreciado desde o começo da vida, desde o começo do mundo. O vinho faz a alegria das pessoas, o vinho serve de remédio, o vinho tem muitas utilidades. O vinho é escarnecedor, conforme a Escritura, ou seja, o vinho turbina o escarnecedor para escarnecer. Quando bebe, perde o controle. O vinho tem muitas aplicações. O vinho é chamado de sangue de uva na profecia. E no Novo Testamento, o vinho é símbolo do sangue de Jesus. Também somos instruídos a fugir do vinho da contenda. E não sei se o apóstolo tinha isto em mente, o Espírito orientou neste sentido, neste aspecto, mas muita gente fica contencioso depois do vinho. Alguns bebem o vinho até para poder, como quem diz, tomar decisões, se encorajar e termina se complicando, se prejudicando, às vezes morrendo. Então, o vinho é muito importante no contexto das Escrituras também. Vamos à leitura, porque vale a pena aprender com o Mestre, o Filho de Deus. O texto é esse, Lucas capítulo 5, versículos 37 a 39. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus era perfeito em tudo, no ensino ele era de uma forma extraordinária. Não precisaria caprichar, calibrar, porque já fazia parte da sua vida e da sua missão. Ele estava sempre rodeado por adversários, e os adversários eram vexados, e ele era muito cuidadoso, além de cheio da graça. Então Jesus usou uma coisa que todo mundo conhecia. Jesus era mestre nisto, Jesus não perdia uma lição, podia até alguém perder, estar desatento e tal, mas o que o Senhor Jesus aplicava, todo mundo manjava, ou conhecia muito bem. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Os odres, eles têm a capacidade de expandir, o odre novo com vinho novo, o odre ia expandindo com a fermentação do vinho e ficava a dilatação do odre, comportava a pressão do vinho novo. E quando alguém fosse utilizar odres velhos, tanto usava para botar o vinho já pronto, quanto para carregar botar outras coisas, não sabemos. Geralmente, os odres de vinho, eles eram destinados a vinho, muito embora existisse odres para leite,
Existia um odre só para o leite azedo, o iogurte do deserto. E existia odres para outras finalidades. Mas acontece que aqui nós vamos aprender sobre o vinho. Na palavra do Senhor Jesus, ele, no conceito do Senhor Jesus, o vinho velho, aqui na sua instrução, podemos acreditar que eram os conceitos, as instruções, os costumes do povo hebreu, advindos da lei de Moisés, advindos da revelação, além do testemunho patriarcal. Nós não sabemos a extensão de tudo aquilo, porque o que o Senhor Jesus fez, o apóstolo João diz que os livros não conteria. Agora imagine o que aconteceu dos dias de Moisés até os dias de Cristo, 1.500, 1.600 anos, com todo tipo de ação e atividade. Atividade das mais dignas e nobres e atividade das mais vexatórias e indignas. A gente vê nesse período de 16 séculos, o templo de Deus foi fechado, Siló foi amaldiçoado, os babilônios destruíram tudo, saquearam tudo, houve a usurpação do trono, uma mulher reinou matando seus próprios netos, matando seus filhos, matando tudo para reinar livre, que é a história brutal da Atalia. A Jezabel, que era a mulher do rei do norte, mulher do Acabe, o rei do norte, foi um terror, matou muita gente em nome dos seus deuses. Portanto, nós temos a história conturbada de Israel, mas mesmo assim podíamos chamar do vinho velho, porque ali eles, com todas aquelas perturbações e provações, mas eles tinham um sacerdócio, eles tinham um direito, existia as leis consuetudinárias que viravam costumes, ou os costumes que viravam lei. Para ter ideia, na época da instrução, a instituição da nação, foi aplicado aquela história do irmão morrer sem deixar descendente e o irmão vivo gerar um filho com a viúva para suscitar nome ao falecido. E isto lá no tempo de Judá, 1.600, 1.800 anos, 1.900 anos antes de Cristo, e quando Moisés dá a lei, aí passa a ser chamado de levirato, porque está escrito no livro de Levi, e era ali que regulava as práticas. Portanto, era o vinho velho. E o Senhor Jesus falou sobre isto. O vinho velho, ele tinha falado sobre os remedos velhos, e agora ele fala sobre vinho novo em odres velhos, que não é próprio, e fala sobre o vinho novo em odre novo, ou seja, para as instruções trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário corações abertos, corações libertos, corações que estejam dispostos ao aprendizado, à absorção daquilo que o Senhor fala. Então, nós temos isto, meus amados irmãos, o vinho do Moisés, que era perfeito, a revelação, a grandeza, mas não tinha o conteúdo doutrinário. Por exemplo, os patriarcas viviam aquela vida, eles viveram aquelas vidas deles, vidas dignas, vidas em profunda comunhão com Deus. Abraão, Deus falou com Abraão tantas vezes. Abraão foi visitado pelos anjos, Abraão foi instruído em tudo. Agora, Abraão faleceu e o texto diz que Abraão foi reunido aos seus antepassados.
mas não tinha uma doutrina clara se os antepassados tinham a mansão celestial, se os antepassados estavam no Sheol, no Hades, no Tártaro, coisa dessa natureza. Não existia. Então, para eles que não tinham estas instruções com clareza, a doutrina de Jesus sobre um lar celestial, mansões celestiais, era um vinho novo. O próprio Moisés, a Bíblia não diz, e Moisés foi para o céu, não. A Bíblia não diz, e o Enoque foi para o céu, o Senhor para si o tomou. Deus está onde? Nos céus. Presume-se que o Enoque tenha sido levado para o céu para estar com o Senhor. Acontece que Deus tem lugares em todos, Deus tem espaço e capacidade e decisão e glória em... Deus criou os mundos. Pela fé entendemos que Deus criou os mundos. Então não tem, eu vou me preocupar com isso. Mas acontece que o Senhor Jesus dizer que vai voltar e vai levar a sua igreja, levar os seus, para que onde ele esteja também a gente, esteja lá, o judeu, o gentio lá, o egípcio convertido, o líbio convertido, o grego convertido, tudo junto num lar celestial. Isso era um vinho novo em relação a tudo que os judeus haviam entendido e aprendido na revelação de Moisés. No que diz respeito aos castigos dos ímpios, aí morreu Caim, o Caim foi para o inferno, Caim está no abismo, a Bíblia não fala. Morreu os hereges terríveis, o Coré, o sujeito que matou 80 sacerdotes lá, a mando de Saul. E onde está o Doeg lá, o Doeg? Onde está? A Bíblia não diz. Mas o Senhor Jesus, falando sobre o rico e o Lázaro, diz: o rico que vivia esplendidamente morreu e foi levado pelos amigos sepultado. Está lá no cemitério, foi lá, o fim é esse. Mas o Lázaro foi levado pelos anjos para o lar celeste, para o seio de Abraão, para o lugar onde está Abraão. É claro que isso é uma parábola, não é, porque parábola não faz isso, parábola não cita o nome, não sei o quê. Tudo castiúncula, não chega a lugar nenhum. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor da glória, tem autoridade para falar e fazer do jeito que quiser. Então, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à doutrina de Moisés, os ensinos nos salmos, o contido nas profecias, era um vinho novo. Portanto, meus amados irmãos, é absolutamente importante que a gente aprenda com Jesus Cristo. Existem os dois destinos. Os ímpios vão para um lugar terrível, é a segunda morte. E os justos vão para a glória. O Senhor Jesus deixa claro, no final serão separados e os justos ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto os outros ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Portanto, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, em relação, em comparação com as demais doutrinas bíblicas, incluindo a lei de Moisés e toda a revelação das profecias, o Senhor Jesus serviu vinho novo, mas de primeira. Que Deus abençoe você, sua vida, nossas vidas, e nós possamos continuar sendo servidos por Jesus com o vinho novo da comunhão e os pães ázimos da verdade e da sinceridade. A nossa intercessão hoje é pelo Santiago, irmão Francisco Santiago, o primeiro membro da família Santiago Monteiro, que me procurou no finalzinho dos anos 90 ou começo dos anos
2000, para oferecer ajuda para o trabalho que fazíamos na época na Dragão do Mar. E continuamos trabalhando para a glória do Senhor e somos gratos ao nosso Deus e aos nossos irmãos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, meu Senhor, pelos que estão sempre conosco. Ó Deus, guarda os meus irmãos, guarda a Tua igreja, toma em Tuas santas mãos cada vida. Te apresentamos ao Senhor, o Santiago, abençoa meu irmão, guarda, meu Senhor, sua família, toma em Tuas santas mãos, Pai. Opera na vida deles, a irmã Aristênia, seus filhos, seus netos, Pai. A irmã Francisca, meu Deus, da saúde e da graça, abençoa, meu Senhor, cada membro da família, toma em Tuas santas mãos. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.